qual servirá de base para a nossa reflexão esta noite. Mateus, capítulo de número 15, leremos a partir do verso de número 21. Episódio ou texto por demais conhecido por muitos irmãos, a qual certamente há de Deus falar grandemente conosco esta noite. Mateus 15, a partir do verso 21, diz a palavra do Senhor: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe deu resposta ou palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a tua filha ficou sã. Aleluias. Eu quero aqui agradecer ao irmão Miguel, assim como também a Rainária, nossos irmãos e amigos de longa data, pelo convite e confiança para conosco demonstrado. Hoje é um dia memorável, dia esse pelo qual nos reunimos para celebrarmos a Deus, pela realização de um sonho na vida desse jovem casal, e certamente apenas um de muitos sonhos que há de se realizar. E nós sabemos que o trajeto até a realização de um sonho é marcado de inúmeros obstáculos. Eles, na verdade, fazem parte da nossa caminhada no nosso tempo presente. Em tudo quanto nos propomos a fazer ou a realizar, é difícil nós não encontrarmos obstáculos na caminhada. E eu quero, amados irmãos e amigos, lembrá-los que igualmente nós semelhantemente encontramos inúmeros obstáculos quando nos propomos a fazer algo. Certamente temos sonhos, temos desejos, há muitas coisas pelas quais oramos ao Senhor, pela qual nós apresentamos a Ele, talvez alguns aqui já há muito tempo, não tão recente, outros talvez estejam apresentando algo muito recente, sejam projetos pessoais ou desejos em diversas áreas da sua vida, quer material, profissional ou mesmo espiritual. E eu quero te dizer que, a despeito dos obstáculos na caminhada, você não desista, mas persiga. É importante lembrarmos que, mais do que querer a realização de um sonho, depende também das atitudes apropriadas, das atitudes que nós temos diante de cada adversidade, de cada problema que nós nos deparamos cotidianamente. Nesta noite eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto de nossa leitura, para aprendermos algumas verdades sobre quais atitudes devemos ter em frente aos obstáculos que estão diante de nós, os quais se colocam entre nós e aquilo que nós tanto desejamos. Estou plenamente convencido que a mulher do texto de nossa leitura, a qual, embora a Bíblia não mencione seu nome, só conhecemos como a mulher cananeia, ou se não a mulher Ciro-fenícia, ela tem muito a nos ensinar a respeito desse assunto. Amados irmãos e amigos, havia muitos obstáculos, obviamente, na trajetória dessa mulher. Tais obstáculos se colocavam entre ela e aquilo que tanto desejava. Semelhantemente, nos deparamos cotidianamente com obstáculos em frente àquilo que nós tanto almejamos, aquilo que nós tanto ansiamos. Não muito diferente dela é esse o retrato da vida de todos nós. Sempre nos encontramos sob
fortes adversidades, fortes dificuldades, obstáculos à frente, e nós temos que estarmos cientes disso. Ela poderia ter desistido logo ao se deparar com o primeiro obstáculo, mas não foi o que ela fez. Ela poderia, já de vista, logo quando se deparou com o primeiro obstáculo, parado por ali, desistido, não prosseguido, mas o que o texto sagrado nos diz, que aquela mulher ousadamente e determinadamente avança em direção àquilo que ela tanto desejava. Em lugar de nós nos prostrar diante dos obstáculos, nós aprendemos com essa mulher a nos prostrarmos aos pés do Senhor, aquele que nos dá a vitória, aquele que torna possível o impossível, aquele que permite que seu povo siga adiante rumo à terra prometida, a bênção que o Senhor tanto deseja nos dar. Nossas vitórias na vida cristã, como nossas realizações pessoais, entre outras coisas, são precedidas por obstáculos. Aqueles que as alcançam são geralmente aqueles que não se prostram diante desses obstáculos, mas que transpõem a eles pela fé. E vejamos mais detalhadamente quais alguns obstáculos que aquela mulher deparou durante a sua caminhada rumo àquilo que ela tanto desejava. A começar, a sua cultura estava contra ela. No verso de número 22, lemos que ela era uma mulher cananeia. A começar, culturalmente, uma mulher não poderia se aproximar de outro homem. Não era permitido que uma mulher se aproximasse de um homem. Semelhante retrato nós encontramos em João capítulo 4, quando Cristo se aproxima de uma mulher e ela então indaga como que você, sendo homem, se aproxima de mim. Porque culturalmente falando, uma mulher não poderia se aproximar de um homem e vice-versa. Imagine então uma mulher se aproximar além de um homem, de um rabino, qual não era permitido culturalmente. Não obstante, sendo Jesus homem e mestre, a sua aproximação dele implicava vencer um obstáculo, vamos assim dizer, intransponível, né? Impossível, culturalmente falando, mas no qual ela estava determinada a vencer. Mas além deste obstáculo cultural, a sua nacionalidade também estava contra ela. De acordo com o evangelista Mateus, ela tratava-se de uma mulher cananeia. Já Marcos, em sua narrativa, na descrição desse episódio, ele nos diz que tratava-se de uma mulher cirofenícia, isto é, de uma mulher de uma nação não judia, né, fora dos territórios de Israel, uma gentia. E culturalmente falando, nós temos um problema aqui, um obstáculo étnico, né? Jesus sendo judeu e ela sendo gentia. Então eram de nacionalidades completamente diferentes. Assim como os judeus não se relacionavam com os samaritanos, semelhantemente os judeus em relação àqueles que não pertenciam à nação de Israel. Para você ter uma ideia, a resposta registrada por Jesus no verso 24 confirma-nos esse obstáculo como um daqueles que aquela mulher precisava vencer. Além da cultura, no qual não permitia que uma mulher se aproximasse de um homem, especialmente de um rabino, temos aqui um obstáculo étnico também que ela precisava vencer. Sendo ela gentia, ela atrevia-se a se aproximar de Jesus, que era judeu. Além do mais, Satanás também estava contra ela. No verso de número 22, registra o motivo pela qual levou essa mulher até Jesus. Era que sua filha estava miseravelmente endemoniada. Ela estava enfrentando uma guerra na sua casa, sua filha encontrava-se sob opressão, deprimida por ação demoníaca, e portanto nós temos aqui uma clara evidência de que além do obstáculo cultural, do obstáculo étnico, havia também um obstáculo espiritual. O inimigo de nossas almas estava contra aquela mulher. E na verdade não apenas contra aquela mulher, mas também contra todos nós. A exemplo do que Pedro nos diz na sua primeira carta, capítulo 5 e versículo 8, ao nos dizer que ele anda bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Então não é apenas
um obstáculo espiritual que aquela mulher enfrentava, mas da qual eu e você também enfrentamos cotidianamente. E se nós quisermos alcançar nossos sonhos, crescermos na fé, nós teremos inevitavelmente que enfrentá-lo também. Em quarto lugar, os discípulos também estavam contra ela. No verso de número 23, além desses três que nós mencionamos, os discípulos também estavam contra aquela mulher, uma vez que queria que Jesus a mandasse embora, né? Ela estava perturbando os discípulos, estava incomodando, estava sendo importuna, e naquela situação os discípulos julgavam pertinente mandar aquela mulher embora, né? O evangelista Marcos registra que Jesus e seus discípulos, ao chegarem nas terras de Tiro e Sidom, entraram numa casa e não queriam que ninguém soubesse. Eles estavam muito provavelmente cansados, estavam há horas, há dias, né, caminhando, curando, pregando o evangelho do reino de Deus, e estava à procura de repouso, de descanso. Afinal, o ministério é trabalhoso, é árduo, tem muito que se fazer, e os trabalhadores são poucos. Mas exatamente quando eles buscavam descanso, diz o texto sagrado, aquela mulher chegou em cena, né? Entrou na casa, entrou onde eles estavam, e obviamente que os discípulos não pensaram duas vezes, manda logo embora, para que não nos roube o descanso privilegiado, né? Mais do que digno daqueles discípulos que andavam com Jesus. Então, afinal, como descansar? Com uma mulher que, conforme a narrativa de Mateus, não estava simplesmente falando de forma audível, mas estava realmente gritando, de acordo com o verso de número 3. Manda embora, pois vem atrás de nós gritando, né? Como encontrar descanso sob grande barulho? Como encontrar descanso com uma mulher gritando aos seus ouvidos? E diante do incômodo, os discípulos julgavam mais pertinente mandá-la embora, que ia continuar ouvindo aqueles gritos. E às vezes nossas orações e clamores irão, amados irmãos e amigos, importunar muita gente. Mas eu quero te dizer, persista, prossiga, porque nosso alvo não é agradar a homens, mas agradar a Deus. Não é chamar a atenção das pessoas que nos cercam, mas chamar a atenção dos céus. Aquela mulher não estava preocupada com o que pensavam os discípulos de Jesus, estava preocupado de chamar a atenção de Jesus para si, para que ele atendesse o desejo do seu coração. E eu quero lhe dizer que não só quando você clama, não só quando você grita, não só quando você ora em voz alta, incomoda muita gente, mas muitas das vezes até quando você sussurra, quando você ora em silêncio. Exemplo de Ana, vocês devem lembrar bem desse exemplo, né? Ana apenas mexia os lábios e isso já incomodava, né, o sacerdote Eli, né? E aqui nós temos um retrato completamente inverso, de alguém gritando, clamando, tentando chamar a atenção de Jesus para si, e mais uma vez, né, as pessoas incomodadas. Mas a gente não temos que nos preocupar com o que a pessoa do lado pensa, né? Como que ela nos julga. O que importa é que a atenção de quem nós queremos seja alcançado, que nós possamos ter o desejo do nosso coração satisfeito, que ele possa atentar para nós, ouvir nosso clamor e vir em nosso socorro. Mas, amados irmãos e amigos, até Jesus parecia estar contra ela. No verso de número 24, a resposta de Jesus a seus discípulos, bem como a resposta dele à mulher Cirofenícia, no verso 26, pareciam ser um obstáculo intransponível. Aquela mulher de que ouvira falar de Jesus, de que a sua fama chegou até os territórios de Tiro e Sidom, aquele que ela julgava ser o único que poderia atender o desejo do seu coração e reverter o quadro
espiritual da sua casa, da sua família, poderia ter muito bem a desanimado. Poderia muito bem ter a feito desistir, mas não desistiu. Aquele que ela pensava ser a solução para todos os seus problemas, estava agora indiferente à sua dor e o seu pedido de socorro. O próprio texto diz que ela aproxima-se de Jesus e diz: Senhor, socorre-me. Verso 26. E a resposta de Jesus é, no mínimo, indiferente. Verso de número 26. Amados irmãos, muitas das vezes temos semelhante impressão. Temos a impressão que o céu está de bronze e que Deus está indiferente às nossas orações, indiferente ao nosso clamor, indiferente às nossas súplicas. Ou não temos essa impressão? Quem que nunca teve essa experiência? De ter a impressão de que as suas orações não têm passado do teto da sua casa ou do templo. Às vezes que você se reúne de joelho com outros irmãos para adorar, para buscar ao Senhor. Mas muitas das vezes o silêncio de Deus não é um ponto final em nossa história. Pode ser uma vírgula a qual Deus tem algo ainda por escrever. No caso mais específico dessa mulher, o silêncio de Jesus, a indiferença de Jesus, tinha como finalidade testar, pôr à prova a persistência, a determinação daquela mulher. Será mesmo que essa mulher está determinada a alcançar aquilo que tanto deseja? Será que ela está disposta a ir além pela sua filha, verdadeiramente? E você talvez tenha pensado o seguinte: Deus está indiferente comigo, Deus não responde meu clamor, tenho a impressão de que dos céus está de bronze, que eu não consigo falar com Deus e Deus não esteja atentando para a minha pobreza, para aquilo que esteja passando na minha casa. Mas eu quero te dizer, Deus por vezes está provando a sua persistência e a sua determinação e a sua confiança nele. Meus amados, ela, em vez de parar diante desses obstáculos que eu mencionei, cultural, obstáculo étnico, obstáculo espiritual e também de ordem espiritual. Havia esses obstáculos diante daquela mulher, mas não obstante, as atitudes dela a levaram à vitória, a realizar aquilo que tanto desejava. E quais foram então suas atitudes que garantiram a realização do seu sonho ou desejo? Em primeiro lugar, ela perseverou. Ela perseverou. Quando você ler esses versículos de número 22 a 25, além de também a outra narrativa feita por Marcos, no capítulo 7, versos 24 a 25, nós somos obrigados a reconhecer a perseverança daquela mulher. Aquela mulher estava determinada a alcançar aquilo que desejava. Eu estou usando a palavra desejo exatamente por conta de ser a última palavra usada por Jesus no último versículo lido. Seja feito segundo o que você deseja. Ela tinha um desejo, ela tinha um sonho que sua filha fosse liberta. E todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos. Desejos não são em si mal, né? Não há coisa má nenhuma em você desejar comer uma maçã. Não há nada de pecaminoso e ruim nisso. Então os desejos são legítimos, desde que dentro da vontade de Deus. E semelhantemente, aquela mulher tinha um desejo legítimo. Nós não temos por que ignorar e desprezar. E ela, por aquele desejo, estava determinada a perseverar, determinada a prosseguir, a despeito das adversidades e dos problemas que estavam diante dela. E olha só, quando você une as duas narrativas, você tem de forma detalhada a perseverança daquela mulher. Se não, vejamos, os evangelistas Mateus e Marcos parecem se contradizer ao fazer o registro desse episódio. Isso porque
um registra que a mulher vinha atrás de Jesus e os discípulos na estrada, enquanto o outro informa que a mulher chegou até uma casa onde eles se encontravam. Eu particularmente não vejo contradição nenhuma aqui, né? Não vejo nenhuma razão para duvidar da fidelidade da palavra de Deus, da sua inerrância. A explicação é simples, é que enquanto o evangelista Mateus registra o episódio desde o momento que a mulher segue atrás de Jesus e os discípulos na estrada, Marcos registra do momento que eles entraram numa casa e a mulher chegou atrás deles. Essa é a explicação mais óbvia. Não há contradição nenhuma nisso. Isso nos dá uma dimensão da perseverança daquela mulher. O evangelista Mateus nos diz que ela seguia atrás de Jesus, dizendo, conforme o verso 22, que vocês podem acompanhar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois minha filha está miseravelmente endemoniada. E o que nos é dito em seguida, verso 23, é que ele não fazia conta nenhuma. Ele não dava a mínima. Ele não esboçava qualquer reação. Se você tem dúvida, pode ler comigo o verso de número 22. 23, melhor dizendo, mas ele não lhe respondeu palavra. Permanecia calado, em silêncio, indiferente o clamor daquela mulher. Mas em vez dela ter desistido, ela prossegue atrás de Jesus e agora gritando. Não mais dizendo. Há uma diferença terminológica entre dizer e clamar. E o evangelista Mateus, ele faz questão de frisar que antes ela dizia e depois ela gritava, uma vez que a resposta de Jesus não fora satisfatória. Uma vez que ela dizia, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e recebia como resposta da parte de Jesus o completo silêncio, ela resolve gritar. E passa então a importunar os discípulos, o qual constrange o mestre a mandá-la embora, conforme o verso 23, a parte B. Porém, nada o Senhor respondia. Sim, nada disse o Senhor em relação ao seu clamor. O evangelista, então, Marcos, informa no seu evangelho que Jesus e os discípulos chegaram a uma casa e não queriam, conforme o capítulo 7 de Marcos, verso 24, que ninguém soubesse. Ou seja, eles chegaram só e estavam se escondendo. Eu te pergunto, porém de quê? Cadê a mulher que vinha atrás gritando? E os irmãos e amigos, não se escandalizem com o que eu vou lhe dizer, mas Jesus e os discípulos apressaram os passos. Apressaram os passos, chegaram a uma casa, onde ali entraram e buscaram se esconder daquela mulher, mas não fora suficiente. Assim como diz o ditado, que com a boca, né? Se vai a Roma, quem tem boca vai a Roma. Aquela mulher foi perguntando a um e a outro, até que soube onde Jesus se encontrava. E então a palavra do Senhor nos diz, verso 25 de Marcos 25, que lançou-se aos seus pés. Entrou na casa e lançou-se aos seus pés. Então olha que perseverança. A primeira investida, Jesus responde com indiferença, com completo silêncio, mas ela não desiste. Ela começa a gritar, começa a importunar. E os discípulos sugerem a Jesus, manda ela embora. Põe um fim a isso. Diga de imediato, não vou lhe atender, não vou atender seu pedido, vá embora. Mas em vez disso, fazendo aqui uma espécie de conjectura, Jesus diz, vamos apressar os passos e vamos chegar o mais rápido a Tiro e Sidom e procurarmos uma casa onde possamos nos abrigar. E eles assim o fizeram, mas também não foi suficiente. Aquela mulher identificou, foi até eles, entrou na casa e lançou-se aos pés de Jesus. Que perseverança! É preciso ter perseverança diante dos obstáculos que nos cercam, que estão diante de nós. Quando eu e você estamos propondo em nossos corações alcançarmos o que desejamos. Segundo lugar, ela foi até Jesus.
Marcos 7, verso 25, nos diz que entrando, ela lançou-se aos pés de Jesus. Ela foi até ele, ouvindo falar onde ele estava, não hesitou em procurá-lo, em buscá-lo. Estando a sua filha miseravelmente endemoniada, ela ouve falar de Jesus, e ao ouvir falar dele, diz o texto que ela foi até ele. Não basta você ficar com o seu problema em casa, né? Tem muitos irmãos, amigos, que se sentem desmotivados diante de uma adversidade que está passando em casa. Quase muitas das vezes o problema, o conflito que está vivenciando lá, motivo de você não ir para a casa do Senhor, de buscá-lo, de orar, juntamente com os amados irmãos. Mas eu quero te dizer, não faça disso sua justificativa para não buscar a Deus, faça disso sua razão para buscá-lo. Foi exatamente o que aquela mulher fez, né? Às vezes, se estamos esmurecidos, cansados, fazemos disso justificativa, desculpa para não buscar a Jesus, para não ir à casa do Senhor. Faça disso a razão para buscá-lo, né? E para buscá-lo ainda muito mais. Terceiro lugar, ela se prostra aos pés do Senhor. Ela, no lugar de se prostrar diante dos obstáculos, preferiu se prostrar aos pés do Senhor. Amados irmãos, que maravilhoso ensino ela nos dá. Que grande lição ela nos dá. Muitos ficam diante dos obstáculos, ficam à beira do caminho, outros pelo caminho. Mas eu quero te dizer, não se prostre diante de cada adversidade, de cada problema que você se depara, mas se levante, erga, prossiga adiante, para se prostrar aos pés do Senhor, aquele que pode redobrar suas forças, lhe dar coragem, disposição, graça e poder para que você possa vencer. Mas em quarto lugar, ela adorou ao Senhor. É o que o verso 25 nos diz, que ela entrando onde Jesus se encontrava, se prostrou e o adorou. Amados amigos e irmãos, a nossa resposta aos obstáculos que nos cercam não deve ser murmuração. Nós não devemos reclamar, murmurar a cada dificuldade que nós nos deparamos. Miguel e Rainara certamente encontraram inúmeros obstáculos, problemas no caminho, mas certamente que não foram a murmuração, a reclamação, a resposta deles a cada problema que encontraram, mas a adoração. Aí é que o crente tem que adorar o Senhor, quer em casa. Aí é que o crente tem que adorar o Senhor, quer na igreja, quer no culto, seja no templo, quer em via pública. Meus amados irmãos, adorar é o melhor remédio quando estivermos em qualquer adversidade. Assim fizeram, por exemplo, episódio esse lembrado por muitos aqui, Paulo e Silas, quando na prisão, depois de presos, açoitados, né, acorrentados pelos pés, diz que à meia-noite eles oravam e cantavam hinos de louvores ao Senhor. Eles, apesar de toda aquela adversidade, todos aqueles problemas, eles não hesitaram em adorar o Senhor. Eles tinham motivos, tinham certamente para reclamar, né, para murmurar, se queixar com o Senhor, porque passaram por tudo aquilo, mas eles preferiram orar e adorar ao Senhor. Foi o que essa mulher fez, e é o que eu e você devemos fazer a cada dificuldade. Mas além disso, em quinto lugar, ela rogou ao Senhor. É o que Marcos capítulo 7, verso 26 nos diz. Muitas igrejas hoje dizem que nós devemos determinar, decretar. Eu sou particularmente contra essa ideia de que você tem que decretar, determinar a sua bênção, né? Os chamados teólogos da fé positiva. Eu sou particularmente contra isso. E por que razão? Porque a Bíblia nos ensina que só Deus tem o direito de decretar e determinar as coisas. Só Ele tem o poder, só Ele tem o direito de determinar e decretar as coisas. Mas nós não temos tal direito. A nós cabe rogar, suplicar, porque eu e você não temos crédito diante de Deus. Eu e você não temos direito algum. Seja a salvação, seja qualquer outra coisa, tudo nos é dado pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Eu e você não merecemos absolutamente nada.
quer seja a salvação, quer sejam as bênçãos materiais. É por isso que Miguel foi muito feliz na sua fala quando ele disse que nós não devemos atribuir nada, absolutamente nada a nós, mas tudo ao Senhor. A realização de um sonho nós devemos ao Senhor. A realização pessoal, seja ela qual for, profissional, enfim, nós devemos ao Senhor. Somente a Ele. E é por isso que nós suplicamos, é por isso que rogamos. Se você tem feito uso dessas palavrinhas, as deixe para o Senhor. Ele é que tem o direito. Suplique e rogue. Aí é que está o segredo. Eles dizem que se você determinar, é o sucesso. É o segredo para o sucesso. É você determinar e decretar. E eu quero te dizer o contrário deles. E o segredo para se alcançar o que você quer é você rogar. É você se humilhar diante da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Esse é o segredo, não o inverso. Mas em sexto e último lugar, ela creu no Senhor. Olha só comigo. A resposta de Jesus ao seu clamor, no verso 26, foi por demais negativo. Ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Foi a resposta negativa de Jesus para o clamor da mulher no verso 25, que dizia: Senhor, socorre-me. Mas olha qual a resposta de Jesus, ou da mulher, perdão, as palavras de Jesus no verso 27. Ela, porém, lhe disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E a resposta daquela mulher às palavras negativas de Jesus era uma clara evidência de fé. Tanto é que Cristo, no verso 28, então lhe diz: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Meus amados irmãos e amigos, é preciso sim, para vencer os obstáculos da vida, perseverança. É necessário sim que nós nos prostremos perante o Senhor e o adoremos, mas que também tenhamos fé, que nós não duvidemos dele, que ele seja capaz de fazer em nosso favor e em benefício de nós. Nada é impossível para o Senhor. E a própria palavra do Senhor nos diz que Ele atenta para o desejo do nosso coração. Então nós não temos por que duvidar, né? Temos só que confiar no Senhor. E eu quero por fim concluir, lembrando a você de que a caminhada será sempre marcada por obstáculos. Mas não se prostre a eles. Não fique pelo caminho, não desista. A primeira adversidade que enfrentar, prossiga adiante, confiando no Senhor, descansando no Senhor, crendo que Ele é poderoso para atender o desejo do seu coração e lhe dar a vitória que tanto deseja. Que Deus abençoe cada um. Agradeço o voto de confiança, Miguel, Ainara, qual nós temos grande apreço e carinho. Que Deus abençoe ainda muito mais cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.